Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade ao estudo que eu estou trazendo aqui no canal sobre a NBC PG01 e hoje a gente vai falar do Código de Ética do Contador no aspecto da relação com os colegas da classe contábil, tá? Para quem não está acompanhando, tem mais 3 vídeos aí anteriores a esse no canal explicando um pouco sobre o Código de Ética do Contador, separado em blocos de estudo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre deveres em relação aos colegas de classe. Bom, o item 16 ele vai falar o seguinte: a conduta do contador com relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de consideração, respeito, apreço, solidariedade e harmonia da classe. Bom, esses são princípios e virtudes que qualquer sociedade preza e busca isso, né? Então isso não diz respeito só à classe contábil, mas sim de um modo geral. Então se a gente ter essas virtudes, com certeza a gente vai fazer uma classe melhor, tá? E o item 17 vai falar o seguinte: o espírito de solidariedade, mesmo na condição de empregado, não induz nem justifica participação ou conivência com erro ou atos infringentes de normas técnicas, éticas ou legais que regem o exercício da profissão. Aqui eu entendo que, mesmo que a gente seja solidário com o nosso colega, isso não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça dele pelas infrações que ele comete ou tenha cometido. A ideia é se ajude, mas que você não seja conivente com o erro do colega. A ideia aqui é trazer mais clareza e ética para a classe contábil. Tá? Falando agora sobre o item 18, o item 18 vai falar o seguinte: o contador deve, em relação aos colegas de classe, observar as seguintes normas de conduta. A. Abster-se de fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras. Então, aquilo que o Código de Conduta, NBC-PG 01, vem trazendo ao longo de todo o manual é que não pise ou deprecie os colegas de trabalho e da classe para se promover. Né? Então, evite isso, tá, pessoal? B. Abster-se da aceitação de encargo profissional em substituição a colega que tenha desistido para preservar a dignidade ou os interesses da profissão ou da classe, desde que permaneçam as mesmas condições que ditaram o referido procedimento. Aqui é aquela pessoa que, para preservar sua dignidade, ela prefere não pegar aquelas empresas mais complexas e que tenha que, como que eu posso dizer, ajudar a saúde, seja financeira, econômica e fiscal dessa empresa. Então, a contabilidade, ela atua também nessas empresas, mas há profissionais que têm essa necessidade de preservar a sua dignidade para não mexer com tanta burocracia. Então, a gente tem que respeitar quando esses tipos de profissionais se absterem desse tipo de trabalho, de trabalhar com essa complexidade e com essas empresas um pouco mais espinhosas, tá? O subitem C vai falar o seguinte: jamais se apropriar de trabalhos, iniciativas ou de soluções encontradas por colegas que deles não tenham participado, apresentando-os como próprios. Eu já falei aqui também num bloco anterior sobre que plágio é crime. E aqui, na verdade, o NBC PG0 não está falando exatamente isso. Não se aproprie de trabalho alheio para se promover, tá, pessoal? Isso é crime. Eu sempre recomendo, pelo menos funcionou comigo e tem funcionado, estude por conta própria e produza seus próprios conteúdos, tá? O último subitem desse item 18 vai falar o seguinte: evitar desentendimentos com o colega que substituir ou com o seu substituto no exercício profissional. Então, aquilo que o item 17 trouxe preserve, tenha solidariedade, respeito, empatia pelo colega de classe. Então, evite desentendimentos, tá, pessoal? Por fim, o item 19 vai falar o seguinte: o contador deve, com relação à classe, observar as seguintes normas de conduta. A. Prestar sua cooperação moral
intelectual e material, salvo circunstâncias especiais que justifiquem a sua recusa. Então, o profissional contábil ele tem que se dispor moralmente e intelectualmente para ajudar a profissão contábil. Inclusive, esse é um dos meus objetivos aqui no canal, fomentar a área contábil e também me colocar à disposição para ajudar, mesmo que seja um pouquinho, essa área contábil, tá, pessoal? E material também, caso precise de alguma ajuda, seja com equipamento, enfim, qualquer ajuda necessária para a profissão e os profissionais é válida. Bom, o subitem B vai falar o seguinte: zelar pelo cumprimento dessa norma, pelo prestígio da classe, pela dignidade profissional e pelo aperfeiçoamento de suas instituições. Então, qual que acredito para um objetivo macro aqui da NBC valorize a classe contábil. E como se valoriza isso? Zelando pelo cumprimento das normas, zelando pelo respeito, empatia com o colega de profissão. Tudo isso vai formar e desembocar lá na frente em uma imagem idônea e a dignidade do profissional. Se o profissional perder a dignidade, inclusive, dentro desse manual vai falar exatamente isso. Quando o contador perder essa dignidade, é a hora dele se abster se abster daquele trabalho, porque justamente esse é o pilar de um contador, essa sua dignidade, tá? Bom, o subitem C vai falar o seguinte: aceitar o desempenho de cargo de dirigente nas entidades de classe, admitindo-se a justa recusa. Ou seja, resumindo aqui, toda vez que uma entidade de classe contábil bem específica oferecer esse cargo de dirigente, é uma convocação, tá? Exceto se aparecer uma causa justa da sua recusa para você não aceitar esse cargo. D. Aceitar as decisões aprovadas pela classe contábil. Tá? Então, todo o intelecto, tudo que a gente fomentar, a gente tem que pensar em harmonia, em um conjunto. Não existe contador desarraigado da classe contábil. Então, sempre a gente tem que acatar as decisões e, se possível, sempre participar também para melhorar sempre a nossa classe. Tá? O item E vai falar o seguinte: não formular juízos depreciativos sobre a classe contábil. Eu parto do princípio do seguinte: realmente, formular juízos depreciativos não pode, mas isso não quer dizer que a gente tenha que ser conivente com certos erros. A gente tem que criticar, só que críticas construtivas, não são críticas jogadas ao vento e deixando a pessoa ali só com a crítica. Não, a ideia é formular críticas junto com a construção, porque você também faz parte dessa classe contábil, então não adianta só criticar, tá? O item F vai falar o seguinte: aos órgãos competentes, informar os órgãos competentes sobre irregularidades comprovadamente ocorridas na administração de entidade da classe contábil. Aqui, se algum dirigente, enfim, estiver exercendo o seu cargo de modo ilícito ou com práticas que não condizem com a contabilidade, bom, a gente tem que informar essa irregularidade aos órgãos competentes, tá, pessoal? E subitem G, que é o último aqui, jamais se utilizar de posição ocupada em entidades de classe para benefício próprio ou para proveito pessoal. Ou seja, aqui na verdade, se você aceitou esse cargo de dirigente das entidades, a ideia é você servir ao órgão da classe e não servir a si próprio. Embora isso possa acontecer consequentemente disso, mas o foco principal, acredito aqui, é que a gente tem que servir a classe contábil, tá, pessoal? Bom, esse foi o estudo sobre deveres em relação com os colegas da classe contábil, tá? Então, pretendo trazer ainda mais 2 vídeos sobre penalidades e disposições gerais, e aí finaliza esse bloco de estudo aqui da NBC PG01, tá, pessoal? Obrigado e um grande abraço.